Olá, oitavo ano! Voltamos com a nossa quarta aula sobre teatro documentário. E o tema da nossa aula de hoje é: qual história nós podemos contar? Que histórias nós podemos contar quando nós fazemos uma peça de teatro documentário? Vocês já sabem, porque eu já falei para vocês, que o teatro documentário trabalha com o quê? Documentos, com fontes reais, portanto, com histórias não ficcionais, quer dizer, com histórias que não são histórias de ficção. Então, que escolhas os artistas fazem quando vão escolher o tema da peça que está nesse formato de teatro documentário? Normalmente, os artistas querem contar uma história que ainda não foi contada ou contar uma história através de uma nova perspectiva. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que se nós quiséssemos falar sobre a violência do Rio de Janeiro, a gente já conhece uma perspectiva da violência do Rio de Janeiro, que é a perspectiva das pessoas que têm dinheiro, que sofrem porque são assaltadas e etc e tal. Mas raramente a gente ouve falar da história das pessoas que sofrem da violência no Rio de Janeiro dentro das favelas, né? Com a operação policial, enfim, com, com os tiroteios e tudo mais. Então, se um artista da Favela da Maré, por exemplo, quisesse fazer uma peça de teatro documentário sobre a violência no Rio de Janeiro, ele ia contar da perspectiva dele ou da perspectiva das pessoas que, em geral, não têm voz, né? Não são ouvidas. Por isso, o teatro documentário tende a ser muito político, engajado politicamente, porque tá tratando de questões sociais, de questões políticas. E aí eu trouxe, para vocês entenderem melhor, dois exemplos de duas peças, né, que são performances, mas são essencialmente também teatro documentário, de uma certa forma. Então vamos lá olhar. A primeira delas chama Minefield, que eu já falei com vocês sobre essa peça. Aliás, eu falei com vocês sobre essa artista, que é a Lola Arias. Ela é argentina. Nessa peça, ela reúne soldados argentinos e soldados britânicos que lutaram em lados opostos na Guerra das Malvinas. Eles reconstroem esse passado através de suas memórias. Então, ela pegou soldados de verdade. Então, os atores que atuam nessa peça, eles também são atores sociais. Eles são exatamente aquelas pessoas que sofreram aquela história, que viveram aquela história. No caso, sofreram porque é a história de uma guerra, né? Então, esses homens, na imagem a gente vê aqui, dois deles, o de trás lutou pelo exército argentino e o da frente, que está com os braços erguidos, pelo exército britânico. Eles realmente estiveram na guerra. E eles estão fazendo essa peça a convite da Lola Arias e eles estão contando a história da guerra. Então, imaginem vocês a potência que é colocar esses atores em cena, performers em cena, que são ex-soldados que lutaram numa guerra em lados opostos, né? Então, e aí sim, ela está contando, ela e os atores, performers, eles estão contando a história da Guerra das Malvinas de uma outra perspectiva que ninguém nunca ouviu. Ninguém nunca parou para escutar um soldado e confrontá-lo com o outro inimigo juntos ali, trabalhando numa mesma coisa. Ela fez algo que não foi feito. Então, portanto, é bastante inovador nesse sentido. Essa outra peça é de uma artista chamada Janaína Leite. Ela vive e mora em São Paulo.
A peça se chama Conversas com Meu Pai. Nessa peça, a atriz analisa e conta sua relação com seu pai, com quem se comunicou nos seus últimos anos por bilhetes. O pai dela sofreu uma traqueostomia e ele não conseguia mais falar, portanto, eles tinham que conversar por bilhetes. Então, ele escrevia, né, o que ele queria dizer e ela lia esses bilhetes. Enfim, é assim que se dava essa comunicação com o pai. Mas dentro dessa história, né, de relações com o pai, vocês já devem imaginar a quantidade de coisas que acontecem, né, nessa relação. Então, daí surgem temas sobre a mulher, sobre a relação com o pai, enfim, e surgem temas universais. E ao mesmo tempo, em alguns momentos, se usa artifícios de ficção, onde você não sabe mais o que é realidade e o que é ficção. Então, existe uma mistura, que a gente já falou sobre isso também, como Becos da Memória, da Conceição Evaristo, vocês se lembram? Que ela mistura momentos que são fatos reais com ficção, né? E transforma esse discurso. E aí a atividade de hoje é esta daqui. Misture suas histórias. Igual a Janaína Leite. Vocês se lembram que na última aula eu pedi para vocês uma lembrança verdadeira e uma lembrança falsa, que vocês teriam que gravar 2 vídeos, né? Sem eu saber qual era a lembrança verdadeira e qual era a lembrança falsa. Então, dessa vez, vocês vão pegar essas 2 histórias, da lembrança verdadeira e da lembrança falsa, e vão escrever uma terceira história, misturando essas 2 histórias. Facinho, né? Muito fácil essa atividade. Então, eu espero que vocês façam atividade, que vocês me mandem, que vocês comentem, que vocês tirem dúvidas, me perguntem coisas, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês e para a gente aprender juntos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.